Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 41 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosíssima. Então, inicialmente, vamos deixar uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de poder ler mais uma vez, mais um dia, a Tua palavra, que é viva e eficaz, como está escrito em Hebreus 4:12, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ó Senhor, que todas as pessoas que venham escutar este vídeo, assistir o vídeo, possam receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que possam se converter, confessar seus pecados, se arrepender, se batizar na igreja evangélica por imersão e continuar trabalhando, aplicando seus dons e talentos a serviço do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos então iniciar a leitura. Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Isaías 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas. Povos, renovai as forças e chegai-vos. Então falai, cheguemos-nos junto a juízo. Isaías 41:2. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como pregana arrebatada do vento ao seu arco. Isaías 41:3. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Isaías 41:4. Quem operou e fez isso, chamando as gerações deste princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Isaías 41:5. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Isaías 41:6. Um ao lado, um ao outro, ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Isaías 41:7. E o artífice animou os ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Isaías 41:9. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi. Tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Isaías 41:12. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Isaías 41:3. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:14. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Isaías 41:15. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha.
Isaías 41:16. Tu espadejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Isaías 41:17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, os não desampararei. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Isaías 41:18. Abrirei rios em lugares altos e fontes, no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Glória a Deus, aleluia. Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41:19. Plantarei no deserto cedro, e a árvore de cita, e a murta, e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo. Glória a Deus, aleluia. Isaías 41:20. Para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Isaías 41:21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Isaías 41:22. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Isaías 41:23. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Isaías 41:24. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Isaías 41:25. Suscito a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome. E virá sobre os magistrados, como sobre o lodo, e como oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Isaías 41:26. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber? Ou em outro tempo, para que digamos, justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Isaías 41:27. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. Isaías 41:28. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros. Algum havia quem perguntasse ou quem me respondesse palavra. Isaías 41:29. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e nada. Glória a Deus, aleluia. Vejamos alguns comentários aqui no rodapé sobre o capítulo 21 do livro de... 41 do livro de Isaías. Bem, o primeiro comentário se refere aos versículos de 1 a 7. O segundo comentário, dos versículos de 8 a 20. E o terceiro comentário, de 21 a 29. Então, o capítulo está dividido em 3 partes, e são 3 comentários. O primeiro comentário vai dos versículos de 1 a 7. Diz assim: esta passagem retrata um tribunal. Emprega argumentos legais para demonstrar a natureza incomparável do Senhor em relação aos deuses das outras nações. Aquele que vem do Oriente é Ciro, rei da Pérsia, que começou a reinar sobre a Babilônia em 539 a.C. Versículo 2.
Ciro publicou um decreto permitindo que cativos voltassem à sua terra natal. Veja Esdras 1, de 1 a 4. Em sua soberania, o Senhor permitiu que Ciro reinasse. Deus sempre esteve no controle da história. As nações foram tomadas de medo quando souberam do sucesso de Ciro. Isaías 41, de 5 a 7. Vemos nesses versículos uma sátira à idolatria, pois em seu desespero as nações tentam fazer deuses mais poderosos. Com relação aos versículos de 8 a 20, o comentário é o seguinte: Israel é identificado como o servo do Senhor. Então, vamos ver o que está escrito aqui com relação a esta frase. Israel é identificado como servo do Senhor. Versículo 8. Garantindo ao povo de Deus que ele não desistiu deles, nem os abandonou. A eleição do povo pelo Senhor permanece. Êxodo 19, de 1 a 6. Ser um servo de Deus significa pertencer ao Senhor e ser dedicado e fiel somente a Ele. Amém, aleluia, glórias a Deus. O servo do Senhor não tem motivo para temer, pois o Senhor provê segurança e proteção aos seus escolhidos. Isaías 41, 10 e depois os versículos 13 e 14. Jacó é outro nome para a nação de Israel. Aí tem uma indicação para ver o quadro dos termos relacionados ao povo de Deus. O patriarca Jacó foi chamado de Israel depois de lutar com o homem de Deus em Peniel. Veja Gênesis 32, de 22 a 32. Com referência ao santo de Israel, veja Isaías 1, de 4 a 9. E com relação à terceira parte dos comentários do capítulo 41 do livro de Isaías, diz assim, de 21 a 29. Novamente no cenário de um tribunal, o Senhor desafia os falsos deuses das nações a mostrarem se podem controlar a história. O silêncio dos ídolos indica a sua inutilidade, impotência. Contrastando com eles, o Senhor levantou Ciro como governante e traçou os rumos da história mundial. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bem, no terceiro momento, nós estamos sempre lendo as devocionais de Elizabeth George. Porém, ontem, quando nós vimos Isaías 40, capítulo 40, são versículos bem conhecidos, mas vale a pena a gente relembrar, porque no dia a dia nós nos sentimos muitas vezes esgotados, cansados, sem forças para continuar na luta espiritual, na luta física, na luta emocional. E aqui diz assim, 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas 31. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém, aleluia. Que seja assim em nossa vida. Mas por que eu li esses versículos finais de Isaías 40? Porque hoje não vamos ver uma devocional de Elizabeth George. Nós vamos ler uma devocional que tem aqui nesta Bíblia. Já citei a bibliografia dela várias vezes. Diz assim, a Bíblia segundo o coração de Deus, né? Diz assim, fadiga, forças renovadas para servir. Olha que bênção. Diz assim, os autores desse livro devem pertencer à própria equipe, né? A própria equipe. Nós vemos aqui a introdução, mas não me lembro assim, de ter lido exatamente o nome de um dos responsáveis dessa equipe, que seria quem escreve essas devocionais, não é isso? Então aqui, olha, a tradução, aí tem aqui
pelo menos são 10 tradutores. A revisão também, Valquíria Freitas, Sociedade Bíblica do Brasil. Mas não existe assim, que não consegui ver quem é que escreve essas reflexões. Mas aqui, ó, diz assim, fadiga, forças renovadas para servir. A fadiga pode transformar qualquer mulher numa resmungona. É verdade. Numa resmungona. Não há nada que nos torne mais incapazes de lidar com filhos rebeldes, crises domésticas ou profissionais e milhares de outras limitações diárias. As escrituras oferecem maneiras de uma mulher tratar da fadiga e evitada. Então, o autor vai dar aqui 3 orientações, sendo que a terceira, eu não sei se é um resumo, não, são 3 orientações, certo? Então, diz assim, 1. O apoio de um marido compreensivo e de amigos íntimos ajuda você a lidar com as pressões e o estresse de maneira mais eficaz. Saber que alguém não apenas tem conhecimento de seu fardo, mas também está ao seu lado para ajudá-la e carregá-lo. Isaías 54 e Gálatas 6:12. Torna qualquer crise mais suportável. 2. A possibilidade de ocasionalmente colocar todos os fardos de lado por algumas horas dá novo ânimo e vigor. Ao separar um tempo para si mesma, você terá suas energias renovadas e seu espírito reavivado, tornando-se mais criativa e produtiva. Eclesiastes 5:18. 3. É importante não assumir compromissos em excesso. Até mesmo atividades boas e agradáveis a Deus devem ser analisadas à luz dos propósitos divinos. Hebreus 12:1. Você precisa aprender a dizer não, a sair do ritmo frenético e a resistir à tentação de acrescentar atividades à sua agenda. Uma vida ocupada não é necessariamente uma vida agradável a Deus. É possível que você precise reavaliar suas responsabilidades, estabelecer prioridades corretas, Mateus 6:33, e repensar seu tempo livre, Eclesiastes 3, de 1 a 8. O cansaço é uma aflição física. O esgotamento, por outro lado, é uma atitude espiritual resultante, em parte, de você culpar Deus por sua pecaminosidade. Você jamais ficará inteiramente livre da fadiga, mas ela pode ajudá-la a colocar de lado as preocupações corriqueiras e abrir o seu coração e a sua alma para o Senhor. Eclesiastes 12:2. Deus pode usar a fadiga. Ela vai dizer aqui como Deus pode usar a fadiga de 3 formas. Primeiro, para levar você a buscar satisfação nele. Isaías 28, versículos 12 e 13. 2. Com uma forma de correção, Hebreus 12:5, a obrigar seu corpo a desacelerar para renovar suas forças. Muito bom. 3. Para preparar você para um desafio ainda maior, Jeremias 12. Deus prometeu satisfazer plenamente a alma cansada e revigorar o coração desfalecido, Jeremias 31:25. Por vezes, isso significa que ele dá descanso. Salmos 23:2. As fragilidades físicas podem impedir você de desfrutar de toda a alegria e comunhão terrena, mas os recursos espirituais permitirão que você se fortaleça no leito de aflição. E tem várias referências aqui. Gente, que maravilha! Referências sobre boa forma, sobre tempo de descanso, sobre o dia do Senhor, sobre renovação. Simplesmente maravilhosa essa reflexão. Simplesmente maravilhosa. E agora vamos para aquele último momento, quando fazemos a leitura das letras dos hinos da harpa avivada. Certo? Então, vamos ver aqui. Hoje nós vamos continuar lendo o 377. Já fizemos a leitura de 377
letras de hinos. Olha só que maravilha. Bem, então, vamos ver aqui o 377. Diz assim: as promessas que não falham. 377. São 6 estrofes e um refrão. De Deus as santas promessas hoje se cumprirão, desde que a Deus sempre peças, crendo de coração. Isaías: terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Aí vem, segunda estrofe. Contando Abraão as estrelas, na vastidão dos céus, vendo-as brilhantes tão belas, creu ainda mais em Deus. Refrão: terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. 3. Estrofe número 3. Se tens em ti amargura, firma-te sim em Deus. Breve a noite escura há de findar os seus. Refrão: terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. 4. Se fores tu perseguido, só Deus te livrará. O Filho de Deus ungido por ti combaterá. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. 5. Se os teus se tornarem inimigos, querem te abandonar, Cristo, o melhor dos amigos, quer ao seu lado estar. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. 6. Crê, pois a fé alivia teu sofrimento e dor. Quem nas promessas confia, no céu dará louvor. Assina PLM. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Amém, aleluia, glórias a Deus. Agora vamos ver o 378. O título é bem interessante, diz assim: as pisadas do Mestre. Quero seguir as pisadas do Mestre, quero ir após o meu Rei e Senhor, para que do seu poder me adestre, eu vou orando ao meu Redentor. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Estrofe número 2. Ando mais perto de um que me guia, quando o maligno me vem enganar, que me sustenta na grande porfia, devo por isso seu nome exaltar. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre, na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Siga os seus passos de terno carinho, misericórdia, amor e mansidão. Qual ave... Vou agora para a estrofe 2 que eu pulei. Ando mais perto de um que me guia, quando o maligno me vem enganar. Que me sustenta na grande porfia, devo por isso seu nome exaltar. 3. Siga os seus passos de terno carinho, misericórdia, amor e mansidão. Qual ave que vai em busca do ninho, eu me dirijo à santa Sião. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre, na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. 4. Quero seguir as pisadas de Cristo, sempre acima desejo galgar. Para Sião, que por fé eu avisto, onde para sempre eu vou descansar. Assina PLN. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre, na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Salvo de graça. Esse é o terceiro que nós vamos ver hoje. É o 379. São 3 estrofes e um refrão.
Que alegria Jesus me salvou. 4 estrofes do refrão. Que alegria Jesus me salvou. Por sua graça, pois ele levou os meus pecados, cravando-os na cruz, fazendo brilhar sobre mim a luz. Salve de graça por meu Jesus. Salve de graça, já tenho a luz. Demos-lhes glória por grande vitória, que por mim ganhou o Senhor Jesus. Estrofe número 2. Sempre errante no mundo andei, longe de Deus, dos preceitos da lei, que me promete um gozo sem par, também em liberdade aqui me dá. Salve de graça por meu Jesus, salve de graça, já tenho a luz. Demos-lhes glória por grande vitória, que por mim ganhou o Senhor Jesus. 3. Choro e prantos não podem valer, nem seus esforços, nem grande saber, para um perdido sedento de luz, se ele não crê no Senhor Jesus. Salve de graça por meu Jesus, salve de graça, já tenho a luz. Demos-lhes glória por grande vitória, que por mim ganhou o Senhor Jesus. 4. Tenho descanso do céu, gozo enfim, pois Jesus Cristo salvou-me a mim. Quando eu entrar no seu reino de luz, melhor vou louvar o Senhor Jesus. Assina FV. Então, encerramos a leitura desse capítulo 41 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosa, palavra maravilhosíssima. Então, não resta agora agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de poder ler a sua palavra, Senhor. Guarda todos os nossos pastores e pastoras de várias denominações que estão espalhados pela Igreja de Cristo na Terra. Senhor, guarda todos os nossos amigos e amigas, todos os nossos irmãos em Cristo, da igreja, todos os nossos familiares, toda a nossa família, Pai. Guarda todos, nos guarda pessoalmente também. Nos livra de acidentes, nos livra de enfermidades, de doenças graves, Senhor, e nos livra de todo o mal. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos. Amém, aleluia, glórias a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração.